noite. Olá, boa noite. Presidente Jair Bolsonaro anuncia pagamento de 13º para beneficiários do Bolsa Família. Equipes de resgate ainda procuram por sobreviventes nos escombros do prédio que desabou em Fortaleza. 9 pessoas foram retiradas com vida e, segundo testemunhas, 9 estão sob os restos do edifício de 7 andares. Explosão em empresa de gás em Roraima deixa 4 mortos e 2 feridos. Polícia Federal faz operação contra esquema de candidaturas laranjas do PSL. O presidente do partido, Luciano Bivar, é alvo de busca e apreensão. Na Espanha, novos protestos contra a condenação de ativistas a favor da independência da Catalunha terminam em confronto entre a polícia e manifestantes. Essas e outras notícias você acompanha em instantes no Rede TV News. Nove pessoas foram resgatadas com vida dos escombros do prédio que desabou em Fortaleza na manhã de hoje. De acordo com os bombeiros, pelo menos 9 moradores do edifício ainda estão desaparecidos. Uma estrutura foi montada no local para que as buscas continuem durante a noite. A cobertura completa e as últimas informações sobre essa tragédia você acompanha ao longo do Rede TV News. O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje 2 medidas importantes para a área social. Primeiro, o repasse de recursos para as obras de Irmã Dulce, agora Santa Dulce dos Pobres. E depois, a criação do 13º salário para os beneficiários do programa Bolsa Família. Por isso, vamos ao vivo a Brasília conversar com a Renata Teodoro, que tem as informações, acompanhou esses anúncios. Renata, o primeiro, o 13º para o Bolsa Família, já era uma promessa do presidente Bolsonaro, que hoje ele cumpre, e agora tem essa novidade também para Santa Dulce dos Pobres. Conte pra gente quanto o governo pretende investir nessas iniciativas. Oi, Amanda. Boa noite para você, para o Boris, para todo mundo que está acompanhando a gente. Amanda, para o Hospital Santo Antônio, que é considerado o hospital em Salvador, onde a Irmã Dulce realizou várias obras sociais, foram liberados 18 milhões de reais. Então, foi assinada uma portaria pelo Ministério da Saúde autorizando aí o repasse desse valor. Agora, vale lembrar que a Irmã Dulce foi canonizada, a primeira santa brasileira, chamada de Santa Dulce dos Pobres. Já em relação ao 13º salário do Bolsa Família, que fica sob o guarda-chuva do Ministério da Cidadania, serão disponibilizados 2 bilhões e meio de reais. E aí o valor desse 13º vai ser o mesmo valor do benefício já disponibilizado para essas famílias que participam do programa. Então, até dezembro, essas famílias recebem, além do benefício, mais o 13º. E hoje são cerca de 13 milhões e meio de famílias que participam do programa. Agora, essa é uma medida provisória, então o Congresso tem até 120 dias para aprovar essa MP. E segundo o presidente Jair Bolsonaro, a criação desse 13º é uma resposta às fake news na época da campanha eleitoral, que diziam que se ele ganhasse a eleição, ele iria acabar com o programa Bolsa Família. Vamos ouvir o que é que o presidente falou. Nós temos no Congresso Nacional uma CPMI dos fake news e essa ideia apareceu ano passado exatamente por causa das fake news. Se eu fosse depor na CPI, eu sei qual é a intenção, não dos que assinaram, que muitos assinaram de boa fé a CPMI, mas por parte de quem está conduzindo o trabalho, eu diria que tivemos sim muitas fake news por ocasião das eleições do ano passado. Porque se não tivessem essas fake news, eu teria muito mais voto do que tive, porque quase todas foram contra a minha candidatura. Entre elas, uma iniciativa bastante desesperada da oposição, que começou a pregar em todo o Brasil, em especial no Nordeste, que nós acabaríamos com o programa Bolsa Família. Então, para mostrarmos que nós não estamos contra
é esse programa e queríamos ajudar os pobres, mesmo sabendo que o bom programa social é aquele que sai mais gente do que entra. Nessa data, nós tivemos o prazer e a satisfação de assinar isso e mostrar para os mais humildes que nós pensamos nele, que é um governo que pensa em todos, não apenas naqueles que nos acusam de nós estarmos defendendo. Nós defendemos a todos. Bom, vamos falar agora sobre o desabamento do prédio em Fortaleza. Vamos conversar com o repórter Emerson Tchalian, que durante todo o dia acompanhou esse trabalho de resgate. Esse desabamento aconteceu logo pela manhã e, obviamente, dominou o noticiário desde cedo, né, Tchalian? As primeiras informações davam conta de que uma pessoa havia morrido, mas agora essa informação foi corrigida. Qual é a informação mais recente, por favor? Boa noite, Amanda, Boris, boa noite a todos que acompanham o Rede TV News. Essa informação pegou a todos de surpresa, porque durante todo o dia foi confirmado pelo Corpo de Bombeiros e também pelo governo do Ceará, pela Secretaria de Segurança Pública, de que havia uma pessoa morta aqui nos escombros do edifício Andréa. No finalzinho da tarde, no início da noite, o governador do Ceará, Camilo Santana, deu uma entrevista coletiva aqui no local e mudou essa informação, disse que ninguém tinha morrido, que não havia nenhuma morte, que na verdade 9 pessoas foram resgatadas com vida. E até agora não existe uma explicação, o governo não deu nenhuma explicação o que houve, por que houve essa alteração no número de vítimas e também de mortos. Portanto, oficialmente agora, já no início da noite, depois da fala do governador, a Secretaria de Segurança Pública emitiu uma outra nota atualizando, dizendo que 9 pessoas foram resgatadas com vida aqui dos escombros do edifício Andréa e outras 9 estão desaparecidas. Os trabalhos de resgate já completam aí quase 10 horas, continuam aqui no edifício Andréa, já com reforço também de uma iluminação artificial. Esse trabalho continua, deve seguir por toda a madrugada e a gente vai mostrar agora para você como foi esse dia triste dessa tragédia aqui em Fortaleza. Por volta das 10h30 da manhã, o prédio residencial de 7 andares veio abaixo. Uma câmera de segurança registrou o momento em que a estrutura desaba. Veja novamente. Do alto, um morador mostra a nuvem de poeira que se forma logo após a queda. Nesse instante, o prédio desabou. Não dá nem para saber como é. No local, uma montanha de entulho e ferros retorcidos. Tem gente aqui. Antes do resgate chegar, populares tentavam encontrar vítimas. Escuta alguém falar aí? Um barulho incrível, né? Uma espécie de uma explosão. E em seguida um mar de fumaça, né? Muitos buscavam notícias de seus familiares. Minha irmã que morava aí também. Está ligando várias vezes pro celular dela, não atende de jeito nenhum. A primeira vítima foi resgatada cerca de 1 hora depois do desabamento. Para ajudar nas buscas, bombeiros e a Defesa Civil usaram cães farejadores. O resgate também contou com o auxílio de familiares, que conseguiram falar com parentes que estavam embaixo dos escombros. Meu tio e minha mãe conseguiram falar com ele. Que notícia que você tem? Não, ele falou, disse que está bem. Está no escombro. Está conseguindo respirar, está consciente, mas ele estava na saída, ele estava indo para a faculdade. Então ele está embaixo, né? E está bem difícil o acesso. Era o cunhado dela, Davi Sampaio, de 22 anos, estudante de arquitetura. Ele conseguiu enviar esta foto aos familiares. Davi foi a 8ª vítima resgatada. Toda a região aqui em volta do prédio foi interditada, foi fechada pela polícia e só daqui do alto a gente consegue ter uma dimensão dessa tragédia. Aqui a gente observa dezenas de socorristas fazendo os trabalhos aí nos escombros, tentando buscar as vítimas. Em frente ao prédio desabado, há ambulâncias e também uma tenda que foi montada para os primeiros socorros. Nesse momento, os bombeiros se agacham nos escombros e gritam para ver se consegue alguma resposta de algum sobrevivente. O edifício Andréa, localizado em um bairro de classe média de Fortaleza, tinha 7 andares.
um prédio antigo com mais de 40 anos. Ao lado direito da construção, havia uma loja de roupas e um mercadinho. Os dois também foram atingidos pelos escombros. Testemunhas disseram que o edifício passava por reforma. Um vídeo postado na internet antes da tragédia mostra que as pilastras estavam com problemas estruturais. De acordo com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, a anotação de responsabilidade técnica, informando que havia uma reforma no edifício, foi feita ontem por um engenheiro. O CREA informou que vai repassar todas as informações às autoridades responsáveis pelas investigações. Agora são os primeiros levantamentos, drone, fotos, obtivemos algumas plantas também já com a equipe do CREA que teve aí. E aí com isso sim, a gente consegue ter uma primeira análise, mas muito incipiente. Prédio não cai à toa. Deve haver um responsável ou responsáveis por esse desabamento. Ou a questão está no projeto, ou na construção, ou na manutenção. Vamos ver se desta vez alguém será punido. Não com pena de cestas básicas ou serviços para a comunidade, que na verdade não representam nada, mas sim com exemplar pena de prisão. A impunidade no Brasil impulsiona o crime. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara começou a analisar o projeto que trata da possibilidade de prisão em segunda instância. A reunião da CCJ havia sido convocada ontem, pouco tempo depois do Supremo Tribunal Federal anunciar que voltaria a discutir a constitucionalidade da prisão após condenação em segunda instância na próxima quinta-feira. Desde a abertura dos trabalhos, parlamentares de oposição passaram a utilizar instrumentos regimentais para obstruir a pauta. A tática irritou o presidente da comissão, Felipe Francischini, do PSL do Paraná. Você é chata demais, deputada. Por favor, por favor, por favor. Tudo é machismo. Eu respeito. Porque toda hora é acusação que eu sou machista, que eu sou homofóbico, não sei o quê. Por favor. Vossa Excelência aprendeu com quem a ser projeto de ditador? Vossa Excelência nos chama na sua sala e é cheio de mimimi. Pede desculpa, se faz de coitadinho. Em meio a discussões, a sessão foi suspensa por causa da abertura da ordem do dia no plenário. O presidente da CCJ quer retomar a análise da proposta de emenda à Constituição e tentar votar o relatório ainda hoje. Quinta-feira, o STF começa o julgamento, que evidentemente tem caráter político, da prisão na segunda instância. Se isso cair, além de Lula, serão libertados cerca de 190 mil condenados de todos os matizes de bandidos, inclusive estupradores. O STF, que havia decidido pela prisão em segunda instância e agora, tudo indica, deve mudar a posição, o que é uma rajada de metralhadora no coração, no peito da Operação Lava Jato. Agora, uma boa notícia para quem vai viajar para fora do Brasil. A partir do dia 1º de janeiro do ano que vem, os brasileiros poderão gastar até $1.000 em compras nos free shops. O valor é o dobro do permitido atualmente, que são $500. Os free shops são aquelas lojas geralmente localizadas nas salas de embarque, desembarque de aeroportos, onde os produtos são vendidos sem encargos e tributos e, portanto, podem ficar mais baratos. A portaria com a nova cota foi assinada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e publicada no Diário Oficial da União. Após pedido de vista de 2 diretores, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, adiou a votação que aconteceria hoje da resolução que permite o plantio de maconha para pesquisa e fins medicinais e da resolução que torna mais simples o registro do produto. A decisão foi tomada depois de quase 3 horas do início da reunião. O relator William Dipp, que é também o diretor-presidente da Anvisa, deu parecer favorável aos 2 processos.
O texto das duas resoluções é discutido há 5 anos pela Anvisa e deve voltar à pauta no mês que vem. Há pouco mais de 2 meses. Há pouco mais de 2 meses do Natal, comerciantes de todo o país já demonstram otimismo. O número de vagas temporárias deve ser o maior dos últimos 6 anos. Os dados do setor de supermercados também mostram que o momento é de superação da crise. Nesta feira, em Belo Horizonte, dezenas de profissionais discutem as últimas tendências do setor de supermercados. Com muitas novidades, o evento oferece oportunidades também de fechar negócios. Fernando está otimista. Ele é dono de uma rede varejista no sul de Minas e há 15 dias inaugurou a 14ª unidade. Hoje tem a questão do trabalho intermitente, que é possível você contratar tudo dentro da lei. A gente está usando bastante esse mecanismo para os dias de pico e os dias de mais movimento. O desempenho do setor este ano tem superado as expectativas. Segundo a Associação Brasileira de Supermercados, de janeiro a agosto, o crescimento foi de quase 3,5%, o melhor resultado acumulado do período desde 2014. A geração de emprego formal nos supermercados também é a maior já registrada nos últimos 5 anos. Só em agosto foram criadas quase 122 mil vagas. Desde o começo do ano, são mais de 593 mil. Gradativamente, nós estamos sentindo que a gente pode sair da crise, nós somos muito otimistas, como eu falei, então a tendência é boa. Os números da Confederação Nacional do Comércio também são animadores. A oferta de vagas temporárias para o Natal será a maior em 6 anos. 91 mil trabalhadores vão ser contratados, aumento de 4% na comparação com 2018. Inflação baixa, juros baixos, o aumento do crédito concedido às famílias, tudo isso acaba aumentando o volume demandado pelas famílias e isso acaba aquecendo o varejo que lida ali na ponta diretamente com o consumidor final. Nesta loja de decoração, o Natal já chegou. Os enfeites estão por toda parte. A expectativa de vendas é tão positiva que o número de funcionários aumentou 40%, passou de 18 para 25. A gente está mais otimista. Com a economia andando do jeito que está, a gente pode ficar mais feliz. Em todo o país, em cada 10 vagas ofertadas, 8 devem ser preenchidas por vendedores, operadores de caixa e pessoal de almoxarifado. Flávia aproveitou bem a oportunidade. Foi contratada nessa época, ano passado, e depois acabou sendo efetivada. Eu era só temporária para 3, 4 meses. Agora já vou fazer 1 ano e 1 mês. Hoje foi dia de limpeza nos barracões de 2 escolas de samba do Grupo de Acesso do Carnaval de São Paulo. Os galpões pegaram fogo ontem, no começo da noite, na fábrica do Samba 2, na zona norte de São Paulo. Ninguém ficou ferido. O que era para ser colorido, agora está cinza. Funcionários passaram a manhã de hoje limpando a sujeira e tentando reaproveitar o que sobrou. A Independente Tricolor foi a mais atingida. Estava com 70% das alegorias prontas para o carnaval. Agora vai começar do zero. O fogo começou aqui na parte de trás do galpão da Independente Tricolor. Olha só como é que ficou. O teto veio ao chão, tem muita ferragem retorcida aqui, isso é o que sobrou. E o cheiro ainda está muito forte, inclusive porque tem uma roda aqui que ainda tem um foco de fogo. Essa estrutura era um carro alegórico. Nesse galpão tinham 4 deles. Todos foram perdidos e já estavam prontos para entrar na avenida no ano que vem. Outro galpão atingido foi o da Leandro de Itaquera. O fogo passou pela parede metálica e, por sorte, deu tempo de salvar parte das alegorias. Colocamos todos os carros para fora, só esses que não deu tempo mais, né? Aí, porque realmente, se não coloca os carros para fora, Deus me livre, sabia o que ia acontecer. Se os carros estivessem dentro, poderia ter pego fogo neles e ter espalhado mais. Ia embora, o fogo todo ia embora. De acordo com a direção das 2 escolas que estão no grupo de acesso, ainda não foi possível calcular o prejuízo. O fogo começou por volta das 6 horas da tarde de ontem e se espalhou rapidamente. Equipes do Corpo de Bombeiros levaram 1 hora para controlar as chamas. 7 meses de trabalho estão perdidos. Agora é hora de correr contra o tempo. O sambista, ele é teimoso, né? E nós somos o Leão Guerreiro, nós temos certeza que vamos recuperar tudo e fazer um grandioso carnaval ainda. Em nota, a Liga das Escolas de Samba disse que dará suporte às agremiações. Peritos estiveram no local para tentar identificar a causa do incêndio.
4 pessoas morreram e outras 2 ficaram feridas em uma explosão em uma empresa de fabricação de gás em Boa Vista, Roraima. A explosão aconteceu por volta das 10 da manhã e foi registrada por este motorista. A fumaça podia ser vista de longe. Um comerciante vizinho mostrou como ficou o estabelecimento dele após a explosão. Foi tão grande a explosão que derrubou tudo aqui do comércio, olha aí. O teto tremeu todinho aqui o comércio. Parte do galpão da empresa que fabricava gás oxigênio ficou destruído. Segundo o Corpo de Bombeiros, 3 dos mortos eram funcionários e a 4ª vítima era um cliente. 2 mulheres se feriram, mas não correm risco de morrer. A principal suspeita é que as explosões tenham ocorrido quando funcionários carregavam cilindros. Uma balsa que transportava combustível para abastecimento da Eletrobras pegou fogo no município de Beruri, no interior do Amazonas. A embarcação explodiu próximo ao porto, mas não atingiu nenhum outro barco. Não há informações sobre feridos. A polícia do Rio de Janeiro prendeu um traficante acusado de usar depósitos de gás e de gelo para lavar dinheiro do tráfico de drogas. Segundo a polícia, ele é o chefe do tráfico em 2 comunidades da zona norte do Rio e teria movimentado quase R$1 milhão em 1 ano e meio. Fábio dos Santos, conhecido como Fabinho São João, foi preso em uma casa em Itaboraí, na região metropolitana do Rio. Ele era procurado por homicídio e associação para o tráfico e estava foragido desde maio deste ano. Segundo a polícia, ele é um dos chefes da quadrilha que controla a venda de drogas no Morro São João, no Engenho Novo, e de Manguinhos, comunidades da zona norte da capital. Os policiais também cumpriram mandados de busca e apreensão em uma distribuidora de gás e um depósito de gelo, empresas abertas por Fábio também na Zona Norte e usadas para lavar o dinheiro do tráfico. Segundo a polícia, além das empresas, Fábio usava familiares para fazer com que o dinheiro ganho com o tráfico circulasse. As investigações apontam que desde novembro de 2016, ele movimentou pelo menos R$1 milhão. Foram verificados que esses familiares eles possuíam bens sem lastro financeiro. A análise econômica, a análise financeira dessas pessoas, foi verificado que não havia lastro para aquisição de bens, como imóveis, como veículos. Fato este que foi comprovado na operação. No início da operação foram apreendidos mais de R$25 mil em espécie. A polícia fez buscas na casa de Jair Silva dos Santos, um dos sobrinhos de Fábio, que teria ajudado a movimentar os recursos. No local, os policiais apreenderam um carro e dinheiro. Ao todo, 9 veículos foram apreendidos na operação. A justiça ainda bloqueou valores nas contas bancárias de familiares de Fábio. Para a polícia, Fábio dos Santos é apontado como um dos integrantes da facção criminosa que derrubou um helicóptero da polícia durante uma invasão ao Morro dos Macacos, na Zona Norte, em 2009. Na ocasião, 3 policiais militares morreram. 2 soldados da Polícia Militar do Ceará foram presos em flagrante, furtando produtos de uma casa que estava sob investigação em Fortaleza. As imagens mostram um deles abrindo o porta-malas para o outro policial, que deixa a casa com um processador de alimentos. O aparelho é colocado no veículo e eles retornam à casa. Pouco depois, eles repetem o procedimento. De acordo com as investigações, eles furtaram também um cavaquinho e uma churrasqueira elétrica. A PM do Estado abriu um procedimento disciplinar para apurar o caso. Um policial militar foi flagrado por câmeras de segurança agredindo a mulher após uma festa em Campos dos Goitacazes, no norte do estado do Rio. Ele alegou problemas psicológicos. As imagens foram registradas no último sábado após um aniversário no salão de festas do condomínio onde mora o casal. O PM joga a companheira no chão, desfere socos e a segura pelo pescoço. No vídeo também é possível ver a filha de 7 anos do agressor parada observando a cena. Instantes depois, ele a leva para o elevador. Nos minutos seguintes, a mulher vai na direção do policial, sendo mais uma vez agredida. Ele bate a cabeça da vítima diversas vezes contra uma vidraça. A mulher contou à polícia que a briga começou na hora de limpar o local.
O sargento pediu que a enteada buscasse uma vassoura e a mulher o chamou de palhaço, já que a limpeza era a atribuição do condomínio. O agressor se apresentou ontem à polícia com um atestado psiquiátrico. Hoje, ele foi ouvido na delegacia de Campos. Foi solicitada à Justiça medida protetiva para a vítima. No interior de São Paulo, 32 pessoas foram denunciadas por suspeitas de integrar um esquema de venda de vagas na Universidade Brasil. Cada vaga era negociada por até R$120 mil para o curso de medicina na cidade de Fernandópolis. De acordo com o Ministério Público Federal, a organização criminosa fazia contratos fraudulentos de financiamentos do FIES. As investigações apontam para prejuízos à União de R$500 milhões. Os procuradores acreditam que o esquema era liderado pelo reitor e proprietário da universidade, José Fernando Pinto da Costa, e pelo filho dele, Stefano Bruno Pinto da Costa. Os dois chegaram a ser presos no dia 3 de setembro, mas agora respondem ao processo em liberdade. Em nota, o Ministério da Educação diz que foi instaurado um processo administrativo e que a Universidade Brasil foi suspensa cautelarmente de novos contratos do FIES e também de bolsas do ProUni. O Rede TV News volta em 1 minuto. A Polícia Civil de São Paulo tem várias delegacias especializadas, mas esta aqui é ainda mais especial, pois trata-se de uma delegacia de defesa da mulher. Como é feito o atendimento aqui na Delegacia da Mulher, que foi vítima de violência. A vítima é acolhida por uma equipe de plantão que vai ser elaborado um boletim de ocorrência e, se for o caso, ela tiver interesse, solicitadas medidas protetivas de urgência para a retirada do autor do lar. Depois que a mulher registra o boletim de ocorrência, qual é o próximo passo na delegacia? Imediatamente é instaurado o boletim de ocorrência para apuração do crime e garantir todos os direitos da mulher que sofre violência doméstica. Portanto, se você conhece alguém que está sofrendo agressão ou ameaça, pode recomendar. Vamos voltar ao vivo à Fortaleza, onde desabou um prédio de 7 andares hoje pela manhã, conversar com o repórter Emerson Tchalian. Tchalian, na primeira entrada do link, você nos contou que havia aquela informação que foi corrigida pelo governador Camilo Santana de que uma pessoa havia morrido. Agora, as informações mais recentes dão conta apenas de 9 desaparecidos. Quais são as últimas notícias que você tem sobre essa tragédia, Tchalian? É isso, Amanda. Realmente essa é a atualização que vale neste momento, oficialmente, não é? 9 pessoas resgatadas com vida, 9 pessoas desaparecidas e os trabalhos de buscas continuam aqui na área do edifício Andréa. E há pouco, viu, Amanda e Boris, foi divulgada também uma lista dessas pessoas resgatadas com vida. Não tem todos os nomes, mas alguns estão aqui. Antônia Peixoto Coelho, Antônio Gildásio, Cleide Maria da Cruz Carvalho, Davi Sampaio, Fernando Marques e Gilson Gomes. 6 vítimas resgatadas com vida e identificadas. E das 9 pessoas desaparecidas, apenas um nome foi divulgado, é de Nayara Pinho Silveira. Portanto, de 9 desaparecidos, apenas este nome, por enquanto, divulgado. Os trabalhos continuam aqui, pelo ritmo que a gente acompanha, não devem parar durante a madrugada, devem continuar. Muitos voluntários chegando aqui com doações, com água, com alimentos. Muitas pessoas realmente nesse intuito de ajudar, principalmente as equipes de resgate que vão passar a noite toda aqui, à madrugada, buscando essas vítimas. Ao vivo de Fortaleza, Emerson Tchalian para o Rede TV News. O Porto de Santos, o maior complexo portuário da América Latina, mantém praticamente o mesmo ritmo no embarque e desembarque de cargas, apesar da balança comercial brasileira ter apresentado queda nos últimos meses. Em setembro, a balança comercial brasileira registrou o pior resultado para o mês dos últimos 5 anos. Nas 2 últimas décadas, o Porto de Santos ampliou a variedade de produtos transportados. O maior complexo portuário da América Latina tem aumentado o volume de commodities, como soja, açúcar e milho embarcados. Isso se deve a algumas facilidades oferecidas a quem exporta por aqui. Alguns fatores contribuem para que o Porto de Santos tenha esses resultados. A localização geográfica
que facilita a chegada de produtos agrícolas do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, a infraestrutura que envolve ferrovias, hidrovias e rodovias e também os investimentos para tornar as operações mais rápidas. Um exemplo é esse navio que está aqui, ó. Há 20 anos, ele levaria até uma semana aguardando para fazer uma operação de embarque ou desembarque. Hoje, fica no máximo 48 horas por aqui. Os maiores estados produtores de grãos são Mato Grosso e Paraná, que teriam um acesso mais fácil a outros portos. Mas a infraestrutura acaba superando essa proximidade e, com isso, supera também outros concorrentes. Você tem ferrovia que vem lá de Mato Grosso e desemboca direto no porto. Diretamente no porto. Então, por causa disso, no caso do milho, por exemplo, 50% e às vezes até mais do que 50%, você tem exportado através de Santos. Por tudo isso, no mês de julho, o porto voltou a bater recorde na movimentação mensal de carga. Entre embarque e desembarque foram 12,74 milhões de toneladas em mercadorias. 2% acima do recorde anterior, de agosto do ano passado. A movimentação de contêineres foi a segunda maior da história, com 370 mil unidades em julho. Crescimento de 7% em relação ao mês anterior. Isso tudo numa época em que a balança comercial do país pende para baixo. Para o representante dos operadores portuários, os bons resultados são reflexo de anos de investimentos que o setor privado fez para melhorar as condições de embarques e desembarques de mercadorias por aqui. O setor privado entende que a movimentação de grãos e a oferta brasileira e a demanda que nós temos no mundo todo é uma boa oportunidade de fazer investimento nos portos. E é isso que nós estamos fazendo acontecer aqui nos portos da Baixada. O IBAMA pediu explicações da Shell depois que barris com a marca da empresa foram encontrados numa praia de Sergipe. A decisão foi tomada a pedido do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Pelo menos 2 testes feitos pela Universidade Federal de Sergipe apontaram que o conteúdo encontrado no interior dos barris é o mesmo das manchas de óleo que afetaram o litoral nordestino. Já a Marinha informou que os materiais não são compatíveis. Em nota, a Shell afirmou que não transporta óleo cru acondicionado em tambores por rotas transatlânticas e que as embalagens podem ter sido reutilizadas. As manchas de óleo já chegaram a 166 locais de 72 municípios dos 9 estados nordestinos. Ontem, o governador em exercício da Bahia, João Leão, decretou estado de emergência no estado. A intenção é liberar recursos para 6 municípios atingidos pelo problema ambiental. Vamos saber agora como fica o tempo amanhã em todo o Brasil com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. Olha, pouca coisa muda amanhã na previsão do tempo, viu? O céu fica bastante encoberto, com muitas nuvens e chuvas isoladas nesta quarta-feira sobre o Espírito Santo. Tempo carregado com chuva aí no decorrer do dia em toda a faixa leste paulista, pegando aí todo o litoral de São Paulo. Mais chuva e tempo muito carregado ainda sobre áreas aqui do sul do Brasil. Além do mau tempo, as temperaturas ficam mais amenas nas capitais do sul. A gente vê aí Porto Alegre e Florianópolis com previsão de chuva o dia todo, máxima de 23 graus. Em Curitiba até tem algumas aberturas, mas a chuva também aparece, a máxima de apenas 22 graus. Agora, na capital paulista, o calorão diminui e vem chuva por aí. Amanhã o tempo fica bastante carregado, chuvoso, máxima de 25 graus. Na quinta-feira o sol volta a aparecer e as pancadas ocorrem a partir da tarde. No Rio de Janeiro, a chance de chuva é mínima, o sol predomina e faz calor de 31 graus. Agora a gente vai para Belo Horizonte, onde a preocupação é com a baixa umidade do ar e o tempo continua bastante seco e quente, 30 graus amanhã, 31 na quinta-feira. E o clima é esse, de tempo firme, seco, ensolarado nesse amarelo do mapa, que pega aqui Minas Gerais, Goiás, sul do Tocantins, boa parte do Nordeste e também o Amapá.
Nas outras áreas do norte do Brasil, atenção para as tempestades que vão se espalhar por praticamente toda a região, vão alcançar também áreas do norte aqui do Mato Grosso. É chuva forte, com vendaval e raios. Apesar dessa chuvarada toda, as temperaturas seguem altas, viu? Em Cuiabá, máxima de 37 graus, 36 em Campo Grande, 32 em Manaus, todas com previsão de pancadas de chuva, principalmente a partir da tarde. Agora em Fortaleza, bastante sol e calor de 31 graus. E para encerrar, atenção, viu? Tem alerta para ressaca, mar bastante agitado e vendaval em toda a costa aqui do litoral do sul do Brasil, de São Paulo e também do Rio de Janeiro. Fica aí o aviso para você. Uma ótima noite, eu te vejo amanhã. Até lá. Tchau, tchau. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, disse hoje que a operação militar na fronteira com a Síria contra os curdos irá continuar. A afirmação vem um dia após os Estados Unidos aplicarem sanções contra a Turquia numa tentativa de frear a ofensiva. Hoje, durante a cúpula de países turcomanos no Azerbaijão, Erdogan garantiu que a operação militar na Síria só será suspensa quando não houver mais nenhuma ameaça terrorista. O presidente turco afirmou ainda que o objetivo de seu governo é criar uma região de segurança em todo o nordeste da Síria para que os refugiados do país possam voltar para casa. Ontem, os Estados Unidos anunciaram sanções contra membros do governo de Erdogan e aqueles que fizerem tratos econômicos com essas pessoas. Além disso, as tarifas sobre o aço turco terão um aumento de 50% e o país norte-americano vai interromper as negociações de um acordo comercial com o governo da Turquia de 100 bilhões de dólares. As medidas são uma forma de retaliação pelos ataques da Turquia contra os curdos na Síria desde a semana passada. O conflito começou depois que o governo americano retirou as tropas da região. É bom lembrar que a Turquia é geopoliticamente importante. Tem uma parte de seu território na Ásia, outra parte na Europa. Faz uma interface entre o Ocidente e o Oriente, até culturalmente, e é membro da OTAN. Não deixa de ser um aliado importante dos Estados Unidos. Todos os dias, centenas de latino-americanos tentam cruzar ilegalmente a fronteira dos Estados Unidos com o México. Mas, ao entrar no país sem permissão, eles acabam se sujeitando a leis cada vez mais rígidas. Nosso correspondente, Fábio Borges, conversou com imigrantes que conseguiram entrar no país e mudar de vida. O ativista social Jorge Mário tinha 12 anos quando buscou refúgio nos Estados Unidos. Ele e a família fugiram da Guerra Civil de El Salvador. O conflito, nas décadas de 80 e 90, provocou a morte de cerca de 75 mil pessoas. Se eu não tivesse deixado meu país, certamente estaria morto por causa da guerra. Jorge Mário se formou numa faculdade americana e há 11 anos é um dos diretores de uma ONG de apoio aos imigrantes que, assim como ele, escolheram os Estados Unidos para começar uma nova vida. Minha contribuição é pequena em comparação aos outros milhões de imigrantes que trabalham em colheitas no campo, na construção civil, restaurantes, escritórios de empresas privadas e governamentais. Essas pessoas são engrenagens do motor que move este país. Os Estados Unidos têm 51 milhões de imigrantes, incluindo cerca de 11 milhões de pessoas que vivem ilegalmente no país. 28 milhões de estrangeiros, com ou sem documentos, têm um emprego. Eles formam 17% de toda a mão de obra nacional. A mineira Gisele Ambrósio faz parte desta estatística. Ela chegou aos Estados Unidos em 2003 e se tornou advogada de imigração e consultora jurídica do Consulado Brasileiro em Los Angeles. A especialista explica que o tema imigração deve definir o rumo da próxima eleição presidencial americana, no ano que vem. Um lado, que seria o lado republicano, vê a imigração como um problema,
Dizem que os imigrantes estão tomando o trabalho dos americanos e que os imigrantes estão trazendo violência e estão sendo um peso para o sistema de infraestrutura do país. Já o lado democrata vê a imigração como algo positivo, que traz diversidade, pensamentos, inteligências de outros países para os Estados Unidos, inclusive adicionando a mão de obra no país. O republicano Donald Trump foi eleito em 2016 sob a promessa de dificultar a imigração ilegal, principalmente o fluxo de cidadãos de países da América Central. Eles trazem drogas e crimes, são estupradores, mas talvez alguns deles sejam boas pessoas. Em fevereiro do ano passado, Trump implantou a política de tolerância zero às pessoas presas ao cruzar ilegalmente a fronteira do México com os Estados Unidos. Foi quando começou a polêmica prática de separação de crianças que estavam acompanhadas dos pais ou familiares. Cerca de 3 mil menores foram afetados pela medida. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. E na reportagem de amanhã sobre a crise migratória dos Estados Unidos, o correspondente Fábio Borges vai falar sobre as condições precárias do centro de detenção onde são levados os imigrantes presos. Na Nigéria, a polícia libertou 67 alunos que eram submetidos à tortura e viviam sob constante terror em uma escola islâmica. Quem conta é o correspondente Marcelo Espíndola. As costas retalhadas, correntes nos pés e nas mãos. As cenas aconteceram em uma escola islâmica em Daura, no norte da Nigéria. Depois de receber denúncia de moradores, a polícia libertou 67 pessoas de 7 a 40 anos, vivendo em meio ao lixo onde deveriam aprender sobre o islamismo. Segundo a polícia, os que tentavam fugir do internato eram pendurados por um instrumento de tortura no teto e outros abusados sexualmente. 2 professores e o dono da escola foram presos. Situação semelhante aconteceu no mês passado, quando 300 alunos de uma outra escola islâmica no estado vizinho Kaduna se rebelaram. Muitos conseguiram escapar mesmo algemados e acionar a polícia. Além dos espancamentos e privações, alguns internos eram forçados a mendigar pelas ruas. Uma vítima chegou a afirmar que houve estudantes que não suportaram a tortura e morreram. Conhecidos como almagires, os internatos islâmicos são comuns no norte do país, onde a maioria é muçulmana. Muitos funcionam também como local de tratamento para dependentes químicos. Diante da situação, o presidente Muhammadu Buhari pediu que os líderes religiosos trabalhem junto com as autoridades para expor e impedir estes abusos desumanos. Marcelo Espíndola, de Macau, para o Rede TV News. Violência na Catalunha. Milhares de pessoas fizeram um novo protesto nas ruas contra a condenação anunciada ontem de 9 ativistas pró-independência que participaram da tentativa frustrada de separar a região da Espanha em 2017. A polícia cercou o grupo e houve confronto. Ontem, o protesto interditou o principal aeroporto de Barcelona. 40 policiais e 130 manifestantes ficaram feridos. Um deles perdeu o olho e parte dos testículos. A FIFA promete novas punições contra a Federação de Futebol da Bulgária, caso sejam confirmados atos de racismo praticado por torcedores do país durante o jogo contra a Inglaterra em Sófia. Veja na reportagem de Peterson Isidoro. Menos de 24 horas após essas imagens correrem o mundo, o presidente da Federação Búlgara, o ex-jogador Borislav Mihailov, anunciou que está deixando o cargo. A saída do dirigente contou com a pressão do primeiro-ministro da Bulgária, Boyko Borisov, que exigiu a demissão do presidente da entidade. Pelo Twitter, o premier condenou a conduta dos torcedores e falou que é inaceitável que a Bulgária, um dos países mais tolerantes do mundo, seja associada ao racismo. Horas depois do post, mais de 50 policiais fizeram uma varredura na Federação Búlgara de Futebol.
Não é fácil jogar em circunstâncias como essa, mas a vitória por 6-0 e a maneira como jogamos me dá muito orgulho, com certeza. Antes do final da partida, torcedores que entoavam cânticos racistas, vestidos de preto e com rostos cobertos, deixaram o estádio. A atitude de parte da torcida búlgara ganhou as manchetes nesta terça-feira aqui na Europa e foi duramente criticada. Vale lembrar que esse comportamento racista é mais um entre tantos já registrados nos últimos anos nos estádios do país, principalmente em jogos contra outras seleções. A Federação Búlgara, inclusive, foi multada. E agora, a UEFA aguarda uma notificação oficial de seu comitê disciplinar para decidir quais as punições que serão aplicadas contra o time búlgaro. Antes de tudo, o racismo não tem lugar na sociedade e no futebol. Temos que dizer isso com muita clareza e este é o primeiro passo. Temos que falar sobre isso. Estamos em 2019 e não podemos mais ter uma sociedade racista. Peterson Isidoro, de Lisboa, para o Rede TV News. O racismo é um dos resquícios do nazismo que ainda perduram na Europa. E o pior é que esse verdadeiro câncer é crescente no branco e civilizado continente europeu e em outras plagas desse insignificante planeta. Racismo, isso é uma vergonha. A seleção masculina de vôlei encerrou hoje uma campanha impecável na Copa do Mundo do Japão. Foram 11 jogos e 11 vitórias, que renderam o tricampeonato brasileiro na competição. Pela primeira vez em 30 anos, os norte-coreanos enfrentaram a Coreia do Sul em uma partida de futebol. Há décadas, a relação diplomática entre os países é estremecida. A partida, válida pelas eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, não contou com transmissão ao vivo, imprensa e nem mesmo com torcedores nas arquibancadas. A presença foi proibida pelo governo local. A Coreia do Norte informou que em alguns dias vai liberar as imagens do jogo que terminou em 0-0. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite, até amanhã.